O especialista aqui, que é o Marcelo Paiva, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esses números que a gente apresentou aqui no RJ. Deixa eu chamar então o Marcelo Paiva. Vamos lá, pessoal, ele está pronto, por gentileza? Estou chamando o Marcelo Paiva, ele está pronto, por gentileza? Vamos lá? Então vamos conversar então um pouquinho com o Marcelo. Oi, Marcelo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem. Eu estava mostrando aqui para o pessoal que está acompanhando o RJ1, os índices de isolamento aqui no interior do Rio, principalmente, eles caíram muito. E que, segundo os especialistas, a média é de 70%. Essa queda, e ainda mais com alguns municípios buscando flexibilização, você acha temerário? Ana, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou com um pouco de eco, mas agora está bom. Nós estamos sofrendo um embate, né, que é o embate entre a ciência e o empirismo, o achismo. Isso já aconteceu no início do século passado com relação à vacinação. Houve uma guerra, venceu a ciência, vacinou-se e sabemos o quão bom foi. Infelizmente, estamos vivendo novamente um debate entre a ciência, o esclarecimento e o achismo. A queda nesses números acompanha essa retórica de alguns governos de que é preciso relaxar para a economia. Nós não podemos relaxar neste momento porque nós ainda não temos estrutura na rede para atender. Por que se decretou o isolamento social? Se decretou porque a doença é nova, porque não tem cura, porque não tem vacina e porque nós já sabemos que, dada a alta transmissibilidade e a gravidade dos agravos dela, nós não temos condição e estrutura na rede privada e pública para atender os casos. Foi por isso que se decretou o isolamento. Se nós ainda não temos condição na rede de atender, e se nós não temos testes em massa para, pelo menos, conseguir chegar às fontes que estão infectando os pacientes que estão chegando, ainda é temerário fazer o relaxamento. Para fazer o relaxamento, precisamos ter, pelo menos, testagem em massa, que permita ao médico falar para a equipe de saúde: olha, esse paciente está com Covid, a equipe vai testar esse paciente e vai testar o contato desses pacientes até 5 dias antes, para chegar à fonte que o infectou. E com isso nós vamos bloquear os contatos. E ao bloquear os contatos, nós vamos conseguir diminuir a transmissão. Então, se nós não temos condição de atendimento, ainda não é hora de relaxar. Os índices de isolamento, doutor Marcelo, que estão diminuindo, a média ideal, segundo os especialistas, seria em 70%, nós estamos em 44% aqui em algumas cidades do interior. Em contrapartida, os números de casos de Covid-19 estão só subindo, os números sobem nesses municípios. Doutor Marcelo, eu estava fazendo uma pergunta para o senhor, mas acho que tocou o telefone. Da última vez que o senhor esteve aqui no estúdio, o senhor comentou assim: muitas pessoas pensam que está tendo pouco caso, significa que o isolamento está funcionando. Não significa que a gente já pode voltar, é porque ele está funcionando. Isso, Ana, boa tarde novamente, é o que a gente chama de um paradoxo. A gente precisa entender o paradoxo. O paradoxo é esse: quanto mais ele funcionar, menos ele parece ter sido necessário. Se não parece necessário, é porque está funcionando. Me parece que a Argentina está trabalhando com números de 80% de isolamento e os casos estão baixíssimos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos falando de morte. Você veja aqui na reportagem que eu vi que Campos está esperando chegar em leitos, é porque ele está esperando chegar a leito para as pessoas que vão ser internadas porque vão ficar doentes. Então, nós estamos falando de pessoas que podem morrer. Então, não é possível que essa questão do mercado, do neoliberalismo, existe duas crises. Uma crise econômica, é verdade, mas uma crise sanitária. Não é possível que a crise econômica prevaleça sobre a sanitária. É preciso que elas conversem. E a conversa é essa: para se liberar o isolamento, é preciso que nós tenhamos testes em massa para identificar as fontes infectantes. Antes disso, não pode. É preciso ter teste em massa e leito suficiente para atender todo mundo. Sem isso, será uma tragédia.
Ok, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no RJ1, dando uma análise para a gente sobre a queda no índice de isolamento aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutor, pela participação nesse momento. Nada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.